bancada democrática, as novidades do Atlético na voz do presidente eleito. A nossa diretoria, né, nem do Lázaro, que foi eleito comigo aí na última segunda-feira, o Galo assume aí a diretoria de futebol. O Bebeto de Freitas passa a ser o nosso diretor de administração e controle, ele vai assumir no dia 30. O Carlos Fabel continua como nosso diretor de finanças e orçamento. O Domênico volta para a função dele de diretor de comunicação e nós temos muito que agradecer a ele aí todo o esforço que foi feito durante esses últimos meses como diretor de futebol. Rodrigo Lasmar, diretor médico, e Dalmo como diretor-geral do Labareda, o Renato como diretor-geral da Vila Olímpica, o doutor Emi Kadar, que continua como nosso assessor de relações institucionais, o doutor Castelar Guimarães, que passa também, volta a ser assessor da presidência, assim como ele foi na gestão do Alexandre Calil. Nós entendemos que o Atlético precisava de uma oxigenação na categoria de base e resolvemos então fazer essa mudança e convidamos o nosso querido Marques, um ídolo do clube, uma pessoa que eu particularmente tenho grande apreço e admiração, não só como torcedor. Eu sempre vi no Marques uma pessoa equilibrada, competente, e com ele vem o Gustavo Cupertino como gerente. Então o Marques passa a ser o coordenador da base e o Gustavo Cupertino passa a ser o nosso gerente das categorias de base. E nós entendemos que vai ser interessante porque o Galo ele vem já de uma coordenação de categoria de base de seleção brasileira, tem um conhecimento amplo a respeito de categorias de base e vai fazer uma aproximação maior entre as categorias de base e o profissional. Nós entendemos que o atleta tem que voltar às origens dele e voltar a revelar jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar um outro ponto da entrevista do presidente eleito, também Alexandre Galo falando dos planos, né? Principalmente, a torcida quer saber, principalmente porque não vai para a Libertadores, né? Muda alguma coisa. E ele falou que dependia da classificação, o planejamento, né? Que se não fosse para a Libertadores, de repente seria a médio prazo e não de imediato os grandes reforços, a pressa em contratar. Até discordo um pouquinho, mas o Galo, o Atlético sempre faz, é até complicado falar Galo agora que tem o Galo diretor. O Atlético fazia isso muito, deixava para contratar mais para o final do Campeonato Mineiro. Hoje até anunciou o Arouca agora na coletiva, anunciou como vai ser o funcionamento desse clube, mas tanto que todas as vezes que perguntou sobre futebol para ele falou, futebol é com o Galo. E o Daniel Nepomuceno não tinha isso, ele respondia por futebol, por estádio, por tudo. O Sete Câmara agora é o cara que vai gerir toda a equipe e tem uma pessoa para cada setor. Já temos a entrevista do Alexandre Galo, então vamos ouvir o novo diretor de futebol do Atlético. Com certeza alguns investimentos vai acontecer. Em relação à política nossa salarial, isso está tudo sendo revisto inicialmente. A gente entende que o Atlético precisa evoluir nessa questão de revelar, trabalhar com qualidade, um pouco menos a quantidade, em função de tudo que o Atlético tem, principalmente a questão estrutural, que é excepcional, uma das melhores do país. O Arouca é uma realidade nossa já, é um atleta que já tem um contrato com a gente acredita muito nele, o contrato foi muito bom, um cara que quer muito e a gente tem certeza que ele vai entregar muito para o Atlético. Em relação a nomes, esses nomes, agora esse momento começa essa questão da especulação, que para a gente, nós temos que ter um cuidado muito grande, qualquer nome que acaba saindo, acaba prejudicando muito essa questão do nosso acesso a qualquer atleta que seja. Nós vamos falar efetivamente dos atletas que nós conseguimos contratar, como o Arouca já é uma realidade nossa, mas a ideia, sem dúvida, é trazer um pouco de força, de velocidade para a nossa equipe, que a gente entende dessa maneira, nós já temos um esqueleto montado de boa qualidade técnica e que o ano que vem a gente faça um ano melhor. Vamos tomar cuidado com essas especulações, porque tem alguns nomes aí que estão sendo especulados aí, né, pela imprensa, e eu tomo cada detonada sem ter culpa nenhuma e sem ter tido sequer qualquer contato com esses jogadores, entendeu? E aí a torcida toma aquilo como se fosse verdadeiro, né? Então, que teve reunião, que já está em contato, que já está presente, puxa, e não aconteceu. Então, eu pediria só que tivesse um pouquinho só, né, de responsabilidade na hora de divulgar isso daí.
Pois é, presidente, a responsabilidade a gente tem, né, em veículos sérios, com jornalistas e tal. Aí fica tuitada, fica boleirada, fica blogueiro, fica todo mundo achando que tem notícia para dar, né, Fael? Nessa hora então da especulação, comentei isso com você ontem, né, Leopoldo? Quando a questão do Marques e tal, segurei porque envolvia o André Figueiredo, que de repente isso não sabe se tinha sido comunicado. É uma forma de lidar com a informação, a responsabilidade que se tem, porque se o clube ainda não havia comunicado, porque a gente fica naquela guerra do furo de reportagem, né? Todo mundo quer sair primeiro com a informação. Até extrapola um pouquinho a fronteira, a barreira do bom senso, né? Serginho vai ter muita dor de cabeça com isso, mas vamos lá. Sobre a questão do Arouca. Eu sempre quis o Arouca aqui no Atlético, sempre quis. Não o Arouca dos 2 anos. Comparar o Arouca com o Felipe Santana. Será que nós teremos que esperar 6 meses ou chegar em novembro e falar assim, não, vamos dar mais 1 ano de chance para ele, porque estava parado muito tempo e tal, e durante as lesões dele, durante o ano, falar, pô, vamos ter paciência e tal. Não é a contratação ainda que vai consertar o meio de campo do Atlético a princípio, porque está há muito tempo parado. Então, vamos ter que movimentar ainda. Quanto aos volantes, por exemplo, os volantes, a posição do Arouca ali, vai sair alguém, vai emprestar os meninos lá, o Ralf, o Iago, vai sair o Adilson, o Roger Bernardo? Foi uma contratação a princípio porque de repente era uma peça que vinha barata, porque o Palmeiras vai arcar com uma parte do salário dele. Falta ainda um grande nome, até esperava esse grande nome para ser anunciado hoje. Não sei se a derrota do Flamengo ontem influenciou hoje nesse anúncio, mas o torcedor vai ter que segurar a ansiedade aí até o final do ano. Daqui a pouquinho tem mais presidente eleito. Isso com aquela força, né? Com aquela coisa, aquela torcida de rival para rival. Que coisa, hein? Fala, Péricles. Rola uma bola, a tensão, a ansiedade, o nervosismo e o olhar 43. Aquele assim, meio de lado, indo com o Flamengo, louco pelo Galo. E alimentar esse amor tão louco. Que sufoco! Todos buscando a palavra mais certa, soltando primeiro apenas o grito de alerta. Logo depois, sim, comemorar. Alegria, alegria, gol do Flamengo! Gol do Flamengo! E aí, canta aí! É gol, que felicidade! Mas aí pinta um pênalti pro Independente. Tristeza, por favor, vá embora. É a alma que chora. Mas os argentinos marcam. E o dono do bar correndo pra lá e pra cá pra servir a galera. E ele não para. Vai dar uma olhadinha, se assiste um pouquinho, a gente passa o olho aí pra ver, né? Se tivesse cantar uma música pra você, qual que você cantaria agora? Hoje? Para não, isso aí. Para, não para, não para não. Não para, não para, não para não. Não para, não para, não para, não para, não para. Mas o Flamengo parou, deu empate e o resultado não deu a tão sonhada vaga pro Galo na Libertadores. O importante é que emoções eu vivi, disse o torcedor. Ponto final. Nem foram tantas emoções, né? Mas pelo menos eles não levaram o título, né? Ao menos isso, né? Pode deixar que no ano que vem a gente ensina o Flamengo a ganhar a Copa Sul-Americana. Volta aquele velho.